Se você não consegue falar sobre dinheiro com seu cônjuge, talvez você esteja cometendo um desses dois erros que destroem a comunicação e as finanças de um casal. Nesse vídeo eu vou te explicar quais são esses dois erros e como corrigir a rota para que vocês prosperem ainda esse ano de 2026. Se você não me conhece, eu me chamo Vinícius, eu sou mentor financeiro de casais. Estamos construindo aqui aquele que será o maior canal de finanças para casais do Brasil. E você e a sua família fazem parte desse movimento, então confere. Se você já está inscrito, deixa o seu like aqui no vídeo para que mais casais sejam alcançados com esse conteúdo. Vídeos como esse saem toda quarta-feira às 18 horas para edificar o seu relacionamento. O primeiro erro quando nós falamos de finanças para casais é nós começarmos uma conversa com acusações. É muito comum que ao longo do relacionamento nós começamos a colocar rótulos dentro daquilo que é o nosso relacionamento. O outro não conversa, o outro gasta demais, o outro não presta atenção, é desorganizado, é descontrolado. Nós colocamos alguns rótulos que nos impedem de fato de sermos empáticos com a outra pessoa, mesmo morando dentro de casa. Inclusive, a começar dentro da nossa casa, temos um desafio de romper essa barreira. Porque é muito mais fácil nós sermos a nossa melhor versão, mais simpática, mais educada, com escuta ativa, com mais paciência fora de casa, no trabalho, na igreja, do que de fato dentro do relacionamento. E quanto mais o tempo passa e as situações se repetem, nós começamos a rotular o nosso cônjuge. Então quando a situação acontece novamente, como estourar um cartão, ficar com a conta negativa, não investir, é muito natural que a conversa comece com acusações. Você não fez, você errou de novo, você cumpre acordos, e essas acusações fazem com que o seu cônjuge se feche e entre num modo de sobrevivência, de luta ou fuga, onde ele precisa se defender daquela acusação, onde ele precisa fugir dessa acusação para evitar esse conflito. Só que a acusação, de fato, ela não é o caminho pela qual você gostaria de construir um diálogo saudável. Pense em você. Quando você se sente contra a parede, com alguém te acusando de coisas que talvez você nem tenha feito, como você se sente? Ou quando a pessoa não consegue entender todo o contexto e começa a te acusar, como você se sente? Fato é que esse sentimento de acusação, ele é um sentimento ruim, é um sentimento negativo, e ele não gera na outra pessoa o desejo e a vontade de mudança, de crescimento, de transformação dentro dessa área. Diante desse desafio, para que vocês consigam mudar a realidade financeira de vocês como casal, a acusação precisa ficar de lado. Substitua aquilo que são as acusações para perguntas que farão com que você entenda, conheça melhor as intenções, as emoções, como foi a situação que aconteceu para que o gasto, para que o investimento, para que a situação que tanto incomoda vocês acontecesse novamente. Quando você faz perguntas, ao invés de acusar, você dá a oportunidade da outra pessoa de fato trazer ali uma perspectiva, trazer um outro ponto de vista, demonstrar o que ela pensa sobre determinado assunto. E isso traz e faz com que a conversa seja uma conversa aberta, onde você está disposto ou predisposto a ouvir o que o outro está pensando, o que aconteceu, para que então, a partir de ouvir o que aconteceu, vocês consigam juntos chegar a acordos saudáveis dentro do relacionamento, não mais com acusação, mas com perguntas. Como essa situação aconteceu? Você consegue perceber quando isso acontece? Como são as suas emoções quando isso acontece? Depois que essa situação acontece, como você se sente? Você entende que para o nosso relacionamento isso pode ser prejudicial para o nosso presente e futuro? Quando você cria uma linha de conversa nesse sentido, você abre a possibilidade de construir um diálogo saudável com o seu cônjuge e, a partir disso, dar a possibilidade de ouvir, compreender e agir a partir disso, construindo bons acordos. Esse é o nosso primeiro motivo que afasta e distancia o seu cônjuge quando o assunto é dinheiro. Não acuse mais. Abra a conversa com perguntas que deixem a possibilidade do outro falar,
do outro trazer o seu ponto de vista e a sua situação também. Exercite a escuta ativa. Diante desse cenário, nós temos o segundo motivo pelo qual os casais se afastam quando o assunto é dinheiro e não querem conversar sobre esse assunto. Antes disso, eu vou deixar para você aqui um vídeo sobre comunicação em casal que vai ajudá-los a trazer esse alinhamento ainda mais forte no seu relacionamento. O segundo motivo que nós falamos que atrapalha muito as finanças de um casal são os julgamentos. Pensa numa situação onde você tem um juiz e duas pessoas ali sendo julgadas. A posição desse juiz diante desse cenário, desse triângulo que existe aqui é uma pessoa de uma hierarquia superior que está julgando uma causa a partir da sua hierarquia e posição superior àqueles dois que estão sendo julgados. Quando no relacionamento eu me coloco como o que sabe, o que tem a razão, aquele que sabe dar o sim ou não final, sem sequer ouvir o outro, sem sequer dar a oportunidade ao outro, eu me coloco nessa posição de juiz dentro do relacionamento. Então as coisas só acontecem se você fizer. As coisas só dão certo quando você dá a sua opinião. Se você não tem o controle, você perde o chão. E então você precisa julgar as causas. E no relacionamento, quando você é aquele que julga as causas, você está se colocando como superior ao seu cônjuge, sendo aquele que é o que dá a resposta final, que se você não agir, nada acontece e que a opinião do outro pouco importa, porque no fim, a sua opinião e o seu julgamento já está determinado. Essa posição dentro do relacionamento onde você é o juiz e aquele que julga as causas é superior à do seu cônjuge. Então, ao invés de caminharem lado a lado, vocês estão caminhando um à frente e o outro atrás. E essa é uma outra situação muito comum no relacionamento, onde você se torna o juiz e afasta completamente o seu cônjuge do interesse, do desejo, da vontade de ter uma conversa sobre as finanças de vocês, até porque aquele que julga e é o juiz geralmente já tem uma decisão pré-determinada a partir do que ele analisou, está pouco aberto à conversa, ao diálogo, a entender a dor do outro de fato para que a solução seja a melhor solução para cada situação. O juiz geralmente se coloca como superior, pouco escuta o outro e já tem uma opinião formada e determinada. Dentro do relacionamento, quando nós falamos de finanças para casais, essa área, ela precisa ser muito tratada com zelo, porque por mais que você conheça mais do que o seu cônjuge, entenda mais tecnicamente, isso não invalida a história, a experiência, os desafios do seu cônjuge. O seu conhecimento técnico, inclusive, deveria te deixar mais humilde e predisposto a ouvir o outro para que com as técnicas você consiga ajudá-lo a acelerar esse processo financeiro de tomada de decisão, de mudança de mente, de uma transformação financeira que nasce a partir de uma escuta ativa e de um lugar onde você não tem o julgamento, mas tem boas perguntas, tem uma escuta ativa e a partir disso vocês começam a construir bons acordos. Então lembre-se, não acuse para conversar sobre dinheiro. Se coloque numa posição de fato de ouvinte que faz boas perguntas, porque quando você acusa, tem 3 dedinhos apontando para você. Lembre-se disso. E quando você é o juiz dessa situação determinando causas, você está fechado para conversar sobre esse assunto. Então não tem como crescer, evoluir ou perceber mudança no outro se eu já tenho a minha visão fixa e determinada. Seja mais flexível no seu casamento para que você consiga acessar esse lugar tão precioso de vocês no crescimento financeiro da sua casa e da sua família. Eu vou deixar para você aqui um vídeo sobre organização financeira que vai ajudá-los nesse processo e pedir que você se inscreva aqui nessa bolinha.